Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje são exatamente 8 horas e 47 minutos dessa manhã de sábado. Estou aqui no Monte do Joque, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, trazendo para você mais uma mensagem para glorificar o nosso Pai Celestial, uma mensagem para glorificar o nosso Salvador, uma mensagem para te preencher do Espírito Santo, uma mensagem para trazer salvação. Entenda, uma mensagem para trazer salvação para você e sua casa. O meu nome é Oliveira. Hoje, 20 de setembro de 2025, sábado, estou aqui no monte. 8 horas e 48 minutos. 8 horas e 48 minutos desse sábado aqui no monte, trazendo uma palavra para edificar sua vida, trazendo uma palavra de salvação para você e sua família. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem vir aqui no monte, só lá em casa, ajoelhando, orando, clamando pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida das minhas filhas, pela vida dos meus netos, até pela vida da ex-esposa eu clamava. Porque os dias estão maus. Os dias não estão bons. E isso eu falo para cada um de vocês. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Isso aqui é uma descida, tá? Isso aqui é uma descida. Eu botei o tripé ali de uma forma que o celular ficasse mais ou menos reto, porque eu não tenho um plumo aqui, um nível de linha, para saber se o celular está 100% reto. E eu tento aqui ficar me mexendo, porque desequilibra, porque o troço é assim, ó. É caído. É uma ladeira. Então, se eu ficar me mexendo muito, como eu fiquei ontem, quando eu fiz o vídeo, eu peço desculpas aí, tá? É porque é difícil a gente ficar gravando assim num local que, para eu ficar reto, era para eu ficar mais ou menos assim, ó. Para eu ficar reto. Então, eu tô assim. Eu tô de lado. Isso é uma descida. Tá bom? Peço desculpas aí por causa da interrupção. Mas eu vou voltar ao que eu tava falando. Eu não parei de buscar, não parei de procurar, não parei de clamar ao Espírito Santo a minha gratidão ao Pai Celestial, a minha gratidão ao Salvador, a minha gratidão por um dia após o outro, por mais que esteja com problemas, eu ainda passei com honra, sem dever ninguém, sem Então, gente, são 9 horas e 7 minutos desta manhã. E o que houve? Eu fiquei falando, o celular ali. Do nada o celular parou de gravar, eu tive que tirar ele dali e botar aí. Peço aí perdão, porque eu estava falando tanta coisa boa ali. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos falando. E o celular parado.
Mas enfim, deixa eu continuar. Pessoas que não sabem se doar, porque todas essas pessoas, dentro e fora da igreja evangélica, dentro e fora da igreja católica, dentro e fora de qualquer sistema religioso, falo com você, você, não importa a placa religiosa que você está, não importa se você é um adolescente, é um idoso, é uma mulher, é homem. Quando eu falo servindo para todos. Para eu estar aqui falando isso é porque eu já faço. Eu não tenho autoridade, eu não tenho poder de falar aquilo para você do que eu não faço, do que eu não vivo. Quando você escutar um crente, um cristão, falando que aquilo que ele está pregando, primeiramente está servindo para ele está declarando na tua cara que a lição de moral que ele está dando em você, nem ele faz. É um hipócrita. É uma hipócrita. Porque tudo que eu falo aqui nos vídeos, primeiramente eu tenho que estar incluído porque eu já faço. Eu já vivo. A minha experiência é na prática. Então a única pessoa que essa palavra não pode vir ao encontro é comigo. Porque eu já vivo. Então, quando você encontrar um homem e uma mulher falando, o que eu prego serve primeiramente para mim, esse homem, essa mulher está falando na tua cara que nem eles praticam o que falam. Então, tudo que eu falo aqui, eu vivo primeiro, eu pratico primeiro, para depois eu ter autoridade da experiência para falar. Se eu consigo, você consegue. Se eu consigo jejuar, você consegue. Se eu consigo comer arroz puro uma semana inteira, você consegue. Se eu consigo botar um saco de cimento de 50 quilos no ombro, você consegue. Porque o que eu falo aqui eu tenho que estar vivendo. O que eu falo aqui eu tenho que estar na minha plenitude da consciência que eu faço. Então, quando você escutar um crente, uma crente, falando que aquela mensagem primeiro serve para eles, é porque eles não fazem, eles estão no pecado, na hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque é isso que você escuta aí dentro das igrejas. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque tem muitos teóricos, mas vai lá na prática para ver se faz. Tem muitos lá falando para você pegar uma enxada para capinar, mas vai lá passar sua mão na palma da mão dele para ver se ele tem caroço na mão da enxada. Tem muitos falando para o pai e para a mãe que tem que tomar uma atitude com os filhos, mas vai lá ver como que ele é dentro de casa com os dele. Faça o que eu falo,
Mas não faço o que eu faço não, hein? Porque é assim que tá a hipocrisia. Eu eu tava aqui dentro pregando aqui agora, antes do celular parar. Eu tava falando sobre o amor, o ato que as pessoas têm que aprender a dividir, o ato das pessoas entenderem o que é servir ao outro gratuitamente, oferecendo salvação, oferecendo alegria, oferecendo paz. Mas como é que eu posso te oferecer isso se eu não tenho isso na minha vida? Como é que eu vou falar para você de salvação se eu não sou salvo? Como é que eu vou falar para você de alegria se eu não sou feliz? Como é que eu vou falar para você de regozijo, de calmaria, de bem-estar, se eu não vivo isso dentro da minha casa ou no meu trabalho? Olha a hipocrisia. Faço o que eu falo, mas não vem fazer o que eu faço, não. Porque a lição de moral é para os outros, porque eu não vivo. É assim que está aí. Nesses templos. É assim que tá as coisas. Mas quando eu estou aqui falando no vídeo, eu falo daquilo que eu vivo. Eu falo daquilo que eu sou. Quando eu te desejo saúde, é porque eu busco pela minha saúde, porque eu estou cansado de falar do problema cardíaco que eu tenho, do problema na vista que eu tenho, do problema na coluna que eu tenho, do problema no joelho que eu tenho, o problema no calcanhar, no tornozelo que eu tenho e tantos outros problemas. Mas diariamente eu oro pedindo perdão pelos pecados que eu cometo. Diariamente eu oro pedindo ao Pai Celestial que me cure. Então eu vivo para falar para você, não desista, a cura está perto. Não deixe o diabo te enganar. Não deixa. A cura está perto. A porta de emprego aberta está perto. Porque todo dia eu peço, Pai, eu preciso de comprar remédio. Abra portas de trabalho para eu trabalhar mais na casa das pessoas, para que eu possa vir me sustentar nos remédios, nas minhas contas e tantas outras coisas mais. Porque eu sou autônomo, eu não sou CLT. Tem mês que eu passo contando moeda, mas tem mês que eu passo assim, ó, jogando dinheiro para cima. Por quê? Porque o Pai Celestial, ele tem me honrado. O Pai Celestial, ele tem me honrado. Pessoas que me conhecem sabem o que eu estou falando. Pessoas que me conhecem sabem da minha credibilidade. Sabem daquilo que eu sou capaz. E eu desejo a mesma coisa para você. Que toda essa sua configuração que você fez de errado no mundo caia por terra. E a partir desse momento você seja um homem e uma mulher de bom caráter. Que as pessoas vão confiar em você. Mas isso é uma escala que aos pouquinhos você vai conquistando. Não é de um dia para o outro. Leva anos. Anos. Peço aí agora para você abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu li isso aqui para uma menina católica ontem, porque isso é um enredo que os católicos adoram ler. Eles não entendem o significado, mas eles adoram ler. E eu peguei e falei para ela, eu vou ler para você e vou te explicar o que significa. Eu vou ler para você e você vai entender o porquê desse texto aqui.
Legião Urbana já fez música com esse texto. Filmes do mundão já aplicaram esse texto diversas vezes, tanto filmes brasileiros como estrangeiros. Quando eu falo menina, não é menina, não. É uma senhora já de 60 anos. É a forma carinhosa de falar para uma pessoa. Ela olhou assim. Posso ler? Pode. Ela não entende nada de Bíblia. Nem Bíblia tem. Peguei e abri. Peguei e abri. Vamos lá, em 1 Coríntios. E está falando assim. Atos Romanos, Coríntios. Atos Romanos, Coríntios. E vem escrito assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Porque se eu desejo para você a salvação, se eu desejo para você a cura dessa doença, desse câncer, desse HIV, dessa hepatite, desse herpes, desse papiloma, se eu desejo para você a tua salvação, se eu desejo para você que você seja curada da cocaína, da maconha, do crack, do êxtase, se eu desejo para você a salvação, e por causa disso você vai parar de se prostituir, se deitando com um aqui, se deitando com outro ali, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para você é que existe o amor fraternal, o amor espiritual, que vai preencher esse vazio dentro de você. Esse vazio que faz você procurar a bebida, que faz você procurar as drogas, que faz você se prostituir, vai ser preenchido com o amor do Espírito Santo. Vamos ler. Vamos ler. E está escrito assim lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Tem uma comunidade de Nilópolis também canta. Comunidade de Nilópolis também canta. É um texto que os maçons, é um texto que os católicos, é um texto das pessoas do mundão, querendo falar de amor, aplica muito da Bíblia. Mas isso aqui está falando daquilo que você pode fazer pelo outro, não é pelo que o Pai Celestial pode fazer por mim. Esse texto é direcionado do homem para o homem. A qualidade do que eu posso fazer por você, a qualidade do que você pode fazer pelo outro. Não tem outro caminho. Se você quer conhecer o Pai Celestial pessoalmente, primeiro você tem que ser o que Ele é. Se você quer que Ele seja para você algo especial, você tem que aprender a ser para o outro, para outra, algo especial. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que
Clementine, lembrando, a minha Bíblia, ela é revista e corrigida. Se a sua é atualizada, vai estar um pouco diferente. Se a tua é a linguagem atual, vai estar um pouco diferente. Porque isso depende da linguagem, tá bom? Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha o último versículo. Olha o último versículo. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, permanece na obediência, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. O maior desses três é o amor. Porque o amor verdadeiro é o que não desconfia. O amor verdadeiro é o que não faz mal. O amor verdadeiro é o que não caluneia. O amor verdadeiro é aquele que te traz alegria. O Espírito Santo quer te encher de alegria. O Espírito Santo quer te aquecer de uma tal forma ao qual você, mulher, você, homem, vai se sentir seguro, amado, ciente que não precisa mais das coisas do mundo, da bebida, das drogas, das prostitutas, dos prostitutos, de enganar. O Espírito quer te dar isso. Quando eu era menino, quando eu não tinha entendimento, quando eu não tinha conhecimento, eu fazia coisas erradas. Mas hoje, por eu ser homem, ser adulto, eu entendi que aquilo que se fazia
me levava para a morte. E é isso que o meu Pai Celestial quer falar contigo hoje. Ele quer te amadurecer. Ele quer tirar de você essa infantilidade que faz você cada vez mais se jogar no buraco. Ele quer que você seja um homem, uma mulher disciplinada, ao qual vai ter só honras na tua vida. Abra em Salmos 144, por favor. Abra em Salmos 144 para eu terminar. Porque o vídeo já está muito longo. Está escrito assim no Salmos 144, versículo 1 ao 15. Não sei se eu vou ler até o 15, mas é do versículo 1 ao 15. Leia tudo se eu parar pela metade. Bendito seja o nosso Pai Celestial, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Benignidade minha é fortaleza minha, alto retiro, meu e meu libertador. És tu, escudo meu, em que eu confio e que me sujeita a meu povo. Pai, que é homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. Homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Pai, os teus céus e desce, toca os montes e formigarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a sua mão direita é a direita da falsidade. A ti, ó Pai, cantarei um cântico novo, com saltério e instrumentos de 10 cordas, te cantarei louvores. A ti, que dá salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me da mão dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, mas a sua mão direita é a direita de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda do palácio, para que as nossas dispensas se acham de todo provimento, para que o nosso rebanho produzam milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Criador é o nosso Pai. Você percebeu o quanto que devemos clamar pela orientação e o amor do Pai Celestial? Você entendeu o quanto que devemos aprender diariamente com Ele? Você entendeu o porquê que nós não podemos ficar escutando a vaidade do mundo? Porque o mundo, quando não nos traz doença, nos traz contenda.
quando não nos traz contenda, nos traz luta. E quando não nos traz luta, nos traz dor. Mas o nosso Pai Celestial, Ele quer te oferecer hoje a salvação através de Cristo. O nosso Pai Celestial, Ele quer te dar agora a salvação. Busca aí agora com seu joelho no chão. Se arrependa dos pecados que você cometeu. Peça a Ele para te batizar com o Espírito Santo. Pede a Ele para te libertar desses demônios que te incomodam, dessas doenças que te incomodam, porque a salvação chegou hoje na tua casa. Peça através do Salvador, aquele que você conhece como Jesus Cristo. Pede através do Salvador. A orientação para que você venha ser um homem, uma mulher sem pecado. É o que eu desejo para você e para sua família. Vou terminar por aqui. O meu nome é Oliveira e peço, orem, jejuem. Pega tudo isso de errado que você fez na vida, joga lá para trás. Peça perdão ao Pai Celestial. Se você errou com pessoas, de uma forma ou de outra, no devido tempo correto, vá lá pedir perdão. E vai ser feliz. Sejam abençoados. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Seja abençoado.